Amados, vamos agora, já vou chamar logo aqui o nosso testemunho de hoje. O testemunho de hoje é de um grande empresário de sucesso, mas desde cedo ele conseguiu alcançar seus sonhos, objetivos, eu digo no requisito financeiramente falando. Com 30 anos ele já era proprietário de avião, dono de fazenda, mas depois ele entrou na política, começou a vaidade com mulheres, trocando de mulher por 3 vezes e chegou a perder tudo, ficar sem nada. Mas depois ele teve um encontro com Deus através do jantar da Adonep, viu? Ele teve um encontro com Deus, teve a sua vida transformada, hoje casado com uma mulher abençoada, com a sua vida transformada, empresário novamente, bem-sucedido. Ele vai falar um pouquinho da sua história aqui no nosso programa Recomeçar. É o empresário Raonei Joy. Roda a matéria aí. Eu me chamo Raonei Joy Cardoso de Oliveira. Embora esse nome de americano, nós temos aqui um americano ali presente, mas eu sou brasileiro e com muito orgulho sergipano. Mas resido na Bahia desde pequenininho, desde meus 6 meses de idade. Nasci num lar católico, são de 5 irmãos. Eu sou o primogênito, Deus me deu o privilégio. Vocês estão ouvindo aí atrás? Estão ouvindo bem? Tá. Deus me deu esse privilégio de poder estar aqui. E vou fazer 80 anos. Não vou, não? O pessoal já falou aqui 80. Não, eu vou fazer daqui a 17 anos. Nasci numa época onde tudo era mais fácil. Estudei em colégio público, meu pai e minha mãe nos deram uma educação à moda antiga, sem muita liberdade, mas eu tive um lar onde eu fui bem educado. Mas não foi por isso que eu fiz as minhas estripulias. Fiz minhas estripulias. E aos 18 anos, aos 14 anos, eu já estava trabalhando. Eu via todo mundo trabalhando e eu queria ganhar dinheiro. E resolvi ser vendedor de livro. Tinha uma enciclopédia, eu sei que não é do tempo de vocês, chamado Barça. E eu fui vender a enciclopédia Barça. Quem é que se lembra da Barça aí? 1, 2, rapaz, quase todo mundo, tem muita gente nessa área, viu? Aí, resultado, eu vou ser vendedor da enciclopédia Barça. Eu trabalhei uns 6 meses vendendo a enciclopédia Barça. Graças a Deus vendi uma para o meu tio, que ficou realmente sensibilizado com a minha vontade de trabalhar, e vendi uma. E aí prossegui. Aos 18 anos eu já estava querendo montar uma empresa. E aí a empresa cresceu. Aos 30 anos de idade, eu já era um empresário bem-sucedido. Eu já tinha fazendas, eu já tinha avião, que eu sou piloto de avião, eu mesmo pilotava o meu avião. E crescendo, não é? Imagine uma pessoa com 30 anos de idade, naquele tempo, já ter um avião, já pilotar um avião. Era uma coisa diferente. E graças a Deus eu consegui prosseguir na minha vida. Aí o que aconteceu? Eu era o homem da cocada preta. Eu era aquela pessoa poderosa. Eu era aquele empresário arrogante, aquele empresário prepotente, porque eu podia tudo. Eu podia tudo. Viagens, negócios, e Deus me deu o dom de visão de negócio. E o que aconteceu? Eu planejei a minha vida para parar de trabalhar aos 35 anos de idade. Aos 35 eu vou parar de trabalhar, porque eu já tinha tudo. Eu não precisava mais fazer nenhum esforço a mais para isso. Paralelamente, eu casei aos 23 anos e
tinha um casamento onde eu tive dois filhos, mas nesse meu afã de trabalhar, eu esqueci da família, esqueci de criar direito meus filhos, esqueci de ver meus filhos crescerem, porque aquele empresário prepotente, senhor de si, inteligente, dono de todas as coisas, não olhou para o lado da família. Resultado disso, aos 11 anos de casado, eu me separei. Me separei deixando para trás 2 filhos. Mas, naquela época, também caminhando junto com esse crescimento, veio muita farra. Muitas farras com mulheres. Muitas farras que eu saía para conhecer mulheres, várias namoradas, e a coisa foi crescendo. Quando eu me separei, logo em seguida eu conheci uma outra pessoa. Conheci outra pessoa, e aí tive outro filho. Então já estava casado de novo com outro filho. Mas com 2 anos de casado, eu me separei de novo. E também fiquei pouco tempo. Eu costumava dizer que eu tinha medo de alma, não podia dormir só, e tinha que casar de novo. E aí, casei de novo. Quantos casamentos já vão aí? Tá todo mundo ligado, tá vendo? Então o pessoal tá ligado, tá fazendo conta. 3 casamentos, tive outro filho. Quantos filhos já são? Rapaz, pessoal, estou pensando que o pessoal ia esquecer, não esqueceu não, tá todo mundo. 4 filhos, 3 casamentos e 4 filhos. É uma situação, para aquela época, era muito difícil. Muito difícil. E aí, o que aconteceu? Minha vida prosseguia. Aí surgiu nesse meio tempo um negócio chamado política. Eu era bem sucedido, pessoa de muita influência entre os amigos, não é? Tinha uma condição financeira que permitia o investimento nessa área, não é? E aí o que aconteceu? Eu me candidatei a deputado. E o que aconteceu? Primeira eleição, meus amigos todos me apoiaram, meus amigos todos ali comigo, e eu tive 4.600 votos naquela época para deputado, e perdi uma eleição por 600 votos. Cheguei perto, mas no final dessa política, qual foi o balanço que eu fiz? Eu descobri os meus amigos. Os meus amigos na política se afastavam de mim, porque eles tinham outros interesses. E os amigos que eu considerava meus amigos eram meus amigos que não tinham interesse que eu ganhasse, ou que sabia que eu não ia ganhar e se afastaram. Eu, por capricho, eu disse: na próxima eleição eu vou sair candidato de novo, mas agora vai ser do meu jeito, eu vou planejar. Planejei uma eleição e perguntei ao partido: quantos votos precisa para a próxima eleição? Aí o presidente do partido olhou para mim e disse assim: 8.000 votos. 8.000 não era 4? E agora é 8? É 8.000 votos. Na próxima eleição, se tiver 8.000 votos, você vai ganhar a eleição. Eu aí planejei uma campanha para ter 12.000 votos. E aí esqueci família, esqueci empresa, esqueci tudo e passei a gastar. Era comício, era viagem, era encontro, era patrocinando, até Judas eu patrocinava na época. Tem a época de Judas, tem que queimar Judas. E botava eu para pagar o Judas do pessoal queimar meu dinheiro. E aí, isso foi acontecendo, a eleição chegou, eu gastei muito mais, e nessa eleição
que eu planejei, eu tive 11.910 votos. Dentro de uma perspectiva que eu havia feito. Eu era um bom planejamento, eu sabia fazer estatística. Eu conhecia esta noção de marketing para chegar, para fazer uma publicidade, para divulgar. E tive 11.910 votos. Aí o que aconteceu? Perdi a eleição de novo. Perdi de novo. E dessa vez perdi por 1.000 votos. Não foi mais os 600. Perdi por 1.000 votos. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? A uma altura dessa, eu já levava 8 anos sem trabalhar, cuidando só de política, somente conversando sobre eleição, somente fazendo planejamento. E aí, tive os votos que eu planejei ter, mas não ganhei. Veio de novo outra eleição que eu já não queria mais. Mas eu fui convidado pelo então, na época, candidato a governo da Bahia, que foi o Luiz Eduardo, que foi meu colega de ginásio, que foi meu amigo, e ele me convidou para eu sair deputado federal. Eu disse para ele, eu não ganhei para estadual, como é que eu vou ganhar para federal? Não ganhei, eu não tive voto para ser deputado estadual, vou ser federal. Ele falou, não, você vai ser federal. E realmente as coisas se favorecem. Eu não queria sair de jeito nenhum, porque uma altura daquela eu já estava quebrado. Eu já não tinha mais dinheiro. Todo aquele dinheiro que eu tinha ido embora. De 8 fazendas que eu tinha, só me sobrava uma. Dos 3 casamentos que eu tive, não sobrou nenhum. Dos filhos que eu tinha, todos não queriam um pai desse jeito. E aí eu aceitei a pulso. Ele veio a falecer, a política se desmanchou, e graças a Deus eu saí candidato, continuei e perdi. Mas nessa eleição eu dei graças a Deus ter perdido. Porque se eu ganho a eleição, eu ia ser o político mais arrogante que teria na face da terra. Porque eu ia pisar em todos aqueles que não me prestigiaram. Eu ia espizinhar todos aqueles que não me apoiaram. Eu não ia ser um bom político. E talvez tivesse preso agora com esse negócio do petrolão, que eu era sabido, né? Eu e meu amigo Nivaldo ali, a gente ia se ajeitar no petrolão, com certeza. Mas Deus fez o quê? Não me deixou ganhar. Era Deus trabalhando na minha vida para que eu não me envolvesse. Mesmo dizendo, 12.000 votos, 12.000 ganha, eu vou ter 12.000 votos. Eu tive 12.000 votos e não ganhei. Era Deus mostrando para mim o quê? Você quer isso, eu vou lhe dar, mas o seu objetivo você não vai alcançar. Aí eu fiquei observando as coisas assim, já estava sem dinheiro, sem amigos, desestimulado, não é? O carro já não era mais aquele carrão Alfa Romeo, não era mais o carrão BMW, já era um carro mais modesto, e essa coisa só definhando. Quando eu acabei a política, que paguei todas as contas, não me sobrou nada, porque eu tenho, pelo que meu pai me ensinou, eu honro todos os meus compromissos. Isso me custou muito caro, muito caro. Ao final da política eu não tinha mais nada. Eu me lembrei de um tempo atrás que eu fui convidado para um jantar como esse. Um jantar como esse. Me chamaram, olha, vá lá no jantar e tal. Eu disse, eu vou. Eu saí dali impactado. Eu saí dali estremecido. Isso faz hoje uns 20 anos.
nos 20 anos. E aí eu comecei a mudar meu jeito de ser. Dentro de mim se passou uma diferença. Nada de radical, nada de coisa, mas eu tinha um amor pelo próximo diferente. Eu tinha um amor diferente pelo próximo. Mas eu pensei, e os casamentos? E tudo isso? Eu pensei nos meus filhos que eu prejudiquei, nas minhas ex-esposas que eu tinha prejudicado, os amigos que eu havia esquecidos. Tudo isso se passou na minha vida e veio aprimorando. No determinado, já na última política, eu encontrei uma pessoa. Bem, chega aqui. Vocês vejam que eu sou bem mais bonito, né? Vocês deram risada, vai estar certo. Bem, quando a gente se conheceu, como foi, bem? Quando eu conheci ele estava nessa situação, ele falou 20 anos, né? Mas na realidade são 22 anos de Adonep, que Nivaldo 23, Nivaldo já estava, foi quando o Jói chegou. E nós nos conhecemos há 20 anos atrás, vai fazer agora esse ano, em novembro. E eu estava trabalhando, como ele falou, né? Vinha de Alagoinhas para cá trabalhar e não queria assim, queria viver porque eu já tinha sido casada, já tinha uma filha e queria viver e cuidar da minha filha e cuidar da minha vida. Foi quando eu tinha conhecido na época da política, só que eu não dei muita importância, primeiro porque eu não era o que eu queria, né, um relacionamento, e ele na época também era casado. Mas o que eu conheci ele foi muito rápido. E passou meses, houve uma situação, ele me ligou para eu resolver algo lá, e eu resolvi, e quando chegou, uns meses depois, ele soube que eu continuava vindo para Salvador e me procurou a título de me conseguir alguma coisa da minha área, que eu estava trabalhando. Aí já era estratégia. E aí começou, né, com essa insistência, só que ele estava numa situação porque ele estava morando de favor num vilarejo do pai lá em Flamengo e eu, às vezes eu convidava ele para almoçar e ele dizia, não vou porque eu não estou com dinheiro para almoçar. Aí eu dizia, não tem problema não, vou lá almoçar. E começamos na amizade, começamos a nos conhecer e eu comecei a ver os problemas, né, na vida dele. Só que ele não era o perfil do que eu queria, porque ele já tinha sido casado, já tinha tido filho, eu também já tinha passado por essa experiência, então o currículo não era dos melhores. Mas era bonito. quando Deus está no propósito, ele vai mudando a circunstância. E ficamos, né, nessa situação caminhando. Ele me convidou também para a Adonep. Eu comecei pelos capítulos da Adonep e a coisa começou a ficar mais interessante, né, o relacionamento de amizade. E conte aí resolvemos... Conte o dia que nós saímos, que eu quis me impressionar. Ele, numa dessas saídas, né, de amizade, ele me convidou para um restaurante e à noite para tomar uma bebidinha, né? E aí chegou lá, eu pedi uma água sem gás e ele pediu um uísque. E 10 minutos após, a gente conversando, quando eu conversando com ele, que toquei, que baiano tem essa mania de pegar, né, nas pessoas, e quando eu peguei no braço dele, simplesmente ele estava gelado, suando frio. E eu disse, você está sentindo alguma coisa? Está passando mal? Muito assustada, e ele disse, estou, porque eu não costumo beber, eu não bebo. Eu, por que pediu esse uísque? Para impressionar. E passou a maior vergonha, né?
Para vocês verem como é a coisa. A gente ainda estava pensando numa velha pessoa, entendeu? Eu não bebia, mas eu achei que aquela cascavel, entendeu o negócio? Ficar sacudindo copo com gelo ia impressionar, mas sente um pouquinho, minha irmã, não vai descansar porque a sua beleza está me ofuscando. Aí o que aconteceu? Chegou, nós nos conhecemos. E graças a Deus ela trouxe uma filha, que já vão quantos lá em casa? 5 filhos. E a última filha é a filha dela, que hoje mora com a gente. Então vocês vejam como era a coisa, quem era este Joy. Aí nós começamos essa caminhada, não é? E um determinado dia, naquele jantar, a pessoa disse assim: eu quero orar por você, que a sua vida vai mudar. Eu olhei assim: eu quero que você faça uma oração. Aquilo ficou na minha mente. E aí, com aquele pensamento, uma voz me falou: se batize no Rio Jordão. O Jordão estava em Israel. Aqui, como é que eu fazia? Vá e se batize no Rio Jordão. Puro, sem dinheiro no bolso, sem nada para poder ir em Israel me batizar no Rio Jordão. E aí nós já estávamos nesse compromisso. Nós saímos daqui para Israel, nos batizamos no Rio Jordão e nos casamos no Monte das Oliveiras. Nosso casamento foi no Monte das Oliveiras. Aí você faz assim: qual foi a diferença deste casamento para o outro casamento? Foi o local? Não, não foi o local. Foi o compromisso que nós fizemos com Deus, um compromisso verdadeiro. Com Deus a gente fez esse compromisso, desse casamento durar. E por isso que já tem 20 anos que nós estamos casados. Um compromisso realmente verdadeiro com Deus, que nos deu essa estabilidade. Essa estabilidade. E essa estabilidade veio andando, que hoje eu tenho uma empresa que fabrica motos habitáveis. Tenho hoje filiais em Aracaju, em Recife, no Maranhão. Temos outros negócios. Que isso aconteceu somente depois do dia que eu fiz uma aliança com Deus. Meus amigos, foi uma satisfação muito grande poder estar aqui, contar com todos vocês aqui neste evento. E a mensagem que foi tocada, que foi falada, serve para edificação de vidas. E isso é que nós buscamos, eu e minha esposa aqui, nesse trabalho que a gente faz para a Adonep, servindo e divulgando a mensagem que Cristo deixou para nós. E agradeço a vocês que estiveram também conosco, nos apoiando, a TV Camaçari. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tá aí, viu? Grande amigo Raoni Joy. Eu tive a honra de conhecê-lo. Teve aqui um jantar, né, que aconteceu a palestra com a Valéria Valença, a ex-Globeleza, que aconteceu no Hotel Fiesta. Foi no mês de julho, me parece. Foi em junho. E eu conheci o Raoni Joy. Depois estivemos mês passado, né, ali no Rio de Janeiro, e aí foi uma coisa maravilhosa, um encontro bonito, viu? Porque o Raoni Joy estava lá, sentado no canto, eu estava passando por um processo bem complicado naquele momento, e Deus usou ele grandemente para falar comigo, me deu um abraço, nos abençoou lá no Rio de Janeiro, e fizemos essa amizade, e fomos gravar o seu testemunho ali em Salvador. E que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, meu querido irmão Joy.
Então tá aí o nosso programa Recomeçar hoje, trazendo então essa linda história desse homem aí que teve sua vida transformada depois do encontro com Deus através de um jantar da Adonep, viu? A obra da Adonep é uma obra muito linda. Que Deus continue abençoando.